ninguém tem coragem de falar assim, eu sou o deputado dos banqueiros, eu sou o deputado das construtoras, ou sou o deputado dos donos de supermercado. Ninguém tem coragem disso, mas falar que é deputado do agro, todo mundo tem coragem. Isso que é legal, né? Isso é muito legal. Há 30 anos eu escuto todos os anos que o agro brasileiro vai quebrar, e todo ano cresce 2,5%, 3%. Há 30 anos as pessoas falam que tem problema, e há 30 anos o Brasil exporta mais. Se você pegar a balança comercial brasileira, se tirar o agro, o Brasil é deficitário. O Brasil importa mais que exporta. Quando você coloca o agro, o Brasil passa a ser superavitário em mais de 100 bilhões de dólares. Os dados não dialogam com essa narrativa. Olá, olá, caríssimos investidores. Estamos aqui, como sempre, para ter aquele papo, né? Primeira gravação do ano. Feliz ano novo para todo mundo aí. Então a gente vai receber aqui o Otaciano Neto e a Amanda Coura para a gente poder falar a respeito do agro. O Dan também fez um estudo aí top. Para a gente poder falar um pouco desse setor, né? E eu vou fazer as introduções aqui, tá? Vou começar pelo Otaciano, que é aniversariante hoje, tá? Não sei que dia que vai sair o vídeo, mas, né? O Otaciano Neto tem mais de 20 anos de experiência. Ele foi secretário da Agricultura do Espírito Santo, presidiu o Conceagre, participou ativamente da construção da Lei dos Fiagros, ajudou a estruturar o mercado de crédito privado do agro, foi diretor do agronegócio na Suno Research e hoje é fundador da Zera, conectando o capital ao produtor rural. E é uma pessoa que tem um pé na roça e um pé na Faria Lima, né? E talvez uma das poucas pessoas aí que falam assim, os dois idiomas fluentemente. Bem-vindo, viu, Otaciano? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Valeu por escolher o hoje. Ele que escolheu a data, né? Escolheu o dia do aniversário dele. Do aniversário. E esse papo é sempre muito pertinente do agronegócio, está sempre muito em alta. Mas antes a gente queria falar um pouco, né, da Zera, para que vocês tragam aí a empresa que você já passou por diversas aí casas, né? Passava pela Suno também. Capitaneou os Fiagros praticamente junto e teve... O que eu admiro muito é a forte presença, né, no combate da taxação, que foi... Já não sei quantas vezes você já falou sobre isso, mas de taxação de FII, eu já falei 7 vezes sobre. Então foi 7 tentativas. Do agro é mais recente, acho que foram menos. Vou quebrar o protocolo, vou apresentar a Amanda antes. E aí o Otaciano já brilha, tá? Pode ser? Fechadíssimo. A Amanda, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar junto na RB, né? Sim, ela estava num CNPJ, estava em outro, mas a gente trabalhava junto, casa, né? Formada em administração pela GV, possui mais de 10 anos de experiência no mercado de capitais, com atuação em análise de crédito e estruturação de veículos de investimento, certificada pela Ambima como gestão de recursos e pela Universidade de Oxford em investimentos sustentáveis. Antes de fundar a Zera, ocupou a posição de diretora-geral na Suno Asset e antes trabalhou comigo lá na RB. Então, tem isso também. Obrigada, gente, por nos receber aqui na primeira gravação do ano, né? Estamos honrados de estar aqui com vocês. Tá sendo brilha que hoje é seu aniversário já tá solar hoje. Manda ver. Obrigado. Esse negócio de tributação é engraçado, né? Primeiro, parabéns aí eu acesso diariamente aí às plataformas do Clube FII há alguns anos, então parabéns pelo trabalho, pela evolução dos produtos, né? Vocês estão ampliando bastante aí os produtos do Clube FII. E esse negócio de tributação é todo ano, né? Todo ano... Tem que ter, né? Tem que ter. Você já está preparado. A gente não sabe qual mês, né? Mas que vai alguém de Brasília querer levantar contra. E isso muda de governo, viu? Geralmente as pessoas ficam muito no debate polarizado do Brasil de esquerda e direita. Mas o ministro Paulo Guedes tentou fazer isso também lá atrás. 1 da tarde. Uma da tarde. Inacreditável. 1 da tarde. E eu com uma oferta para sair no fundo que eu fazer gestão. Inacreditável. Não estou querendo entrar no mérito de política, mas é um negócio que todo mundo olha e fala assim, vamos tributar esse negócio. Quanto que tem aí, né? Quanto se eu colocar 15% de imposto de renda, quanto que isso dá de arrecadação para o governo. Mas eu acho que o setor é muito organizado, né? Em geral, quando você olha para o parlamento brasileiro, ninguém tem coragem de falar assim, eu sou o deputado dos banqueiros. O outro fala assim, eu sou o deputado das construtoras. Ou sou o deputado dos donos de supermercado. Ninguém tem coragem disso. Mas falar que é deputado do agro, todo mundo tem coragem. Isso que é legal, né? Isso é muito legal. Então a gente acabou construindo, né? Foi construído ao longo de muitos anos uma frente parlamentar forte, que é a frente parlamentar do agro,
que tem junto com ela a operacionalização disso tudo, que é o Instituto Pensar Agro, que as principais empresas do Brasil e entidades estão lá dentro do Instituto Pensar Agro, lá tem CNPJ, né? A frente não tem, mas eu digo que a frente parlamentar é o principal seguro da agricultura. A gente foi discutindo seguro no Brasil, mas nós já temos um seguro que é espetacular, que é a frente parlamentar, e a prova de ministros da Fazenda que se arvoram sobre essa isenção dos investidores do Brasil. A gente teve a oportunidade de falar com o deputado Arnaldo Jardim do Azeitão, um abraço também, conterrâneo da minha mãe, lá de Guará. Assim, esse movimento, né, que assim, gera uma insegurança nos investidores, né? E essa insegurança, às vezes parece que a mídia também gosta de olhar para essa, né? Pô, tem aquilo lá, tem aquele outro, tem umas histórias, né? Umas lendas que acontecem no mercado. Dan, já traz pra gente, já. O que aconteceu? Eu fiz até um vídeo sobre isso e eu trouxe você aqui porque eu fiquei muito impactado que você também comenta sobre esse tipo de assunto. E foi vendo um vídeo seu que eu falei, nossa, será que esse cara tá falando é verdade? Porque sempre fica com uma... Esse maluco tá falando coisa sozinho, né? Então. E aí eu peguei algumas notícias assim e comecei e falei, não, realmente tem algum sentido. Então vamos colocar em números isso para ver se o que tem aí na mídia é realmente verdade sobre o que estão falando sobre o agro. Então eu levantei 3 IAs, puxei 100 notícias em cada uma e essas notícias aleatórias e eu tive um resultado. Foi esse seu prompt? Era só puxar as notícias e aí eu trouxe essas 100 notícias. Nos vídeos também do YouTube eu fiz a mesma coisa. 100 vídeos, puxei as transcrições todas e puxei. E aí, depois eu fiz uma interpretação. Peguei as letras, todos os textos e falei, olha, interpreta esse texto como positivo para o agro, ou fiagro, ou neutro, só empírico, né, dando a notícia, ou positivo, né, ou é uma notícia com viés positivo. E eu fiz isso para as 3 IAs, para os vídeos e para as notícias. E aí eu tive um resultado de 60% das notícias com viés negativo e o resultado dos vídeos foram exatamente iguais, 60% negativo. No caso das notícias, apenas 20% foram positivas. E o restante, né, entre esse meio aí ficou notícia neutra, dando o dado empírico. E aí eu fiz uma subanálise, que é assim, beleza, o que tem dentro dessas notícias? Quais são os dados? Então, do que era negativo, apenas 10% citava algum dado. E 90% das notícias positivas citavam dados concretos do que realmente tinha acontecido. Eu falei, bom, eu preciso trazer o Otacílio porque ele é muito vocal nisso e eu queria a sua interpretação, né, desse meu estudo, que eu vou colocar inclusive na tela para o pessoal dar uma olhada sobre todos esses resultados, o prompt utilizado e essa percepção, ela é muito clara de que há essa narrativa negativa. Só que a gente teve um 2025 excelente para os fiagros, teve uma questão de 2024, né, de recuperações judiciais que impactaram muitos fundos e assim, era engraçado, porque tinha 5% de RJ dentro do fundo, o fundo caía 20%, 30%, teve fundo que chegou a cair 40%, e teve outros que não tiveram notícia nenhuma e que tiveram, que a gente fala de respingo, né? Emocionou o mercado todo, o pessoal saiu vendendo cota, tem fundo que não teve notícia nenhuma. E aí, só para concluir, dessa notícia negativa, o Google ele interpretou como uma notícia negativa, mas eu entendo que é como positiva. Que uma das notícias era que 0,1% das empresas estavam em RJ. Ele interpretou essa notícia como uma notícia negativa. Só que assim, eu não mexi na interpretação da IA. Eu falei, ela interpretou como negativa, vai ser negativa. Uhum. Então, se a gente for cavar mais um pouquinho, eu acho que esse percentual de percepção pode ser um pouco maior. E aí eu peguei, não classifiquei nenhum jornal, eu peguei assim, aleatoriamente todas essas notícias, então eu confio muito nessa amostra. E que assim, existe, na minha visão, uma questão de engajamento. Às vezes a notícia negativa ela vai engajar um pouco mais do que a outra. Mas isso consistentemente durante um ano todo, onde você tem dados que comprovam que o cenário não é tão ruim, pelo menos não é tão ruim, né? quanto vem sendo apresentado. Então, queria ouvir de vocês aí qual é a percepção de vocês, qual que vocês pensam sobre isso. Legal, assim. Posso começar aqui, Amanda? Pode começar. Eu tenho uma análise, eu faço uma análise sociológica desse negócio, né? Esse negócio começa em 1930, tem quase 100 anos. O Brasil, até 1930, era um Brasil rural.
majoritariamente rural. Tinha 70% da população vivendo no campo. Quando Getúlio Vargas assume, vira presidente em 1930, começa uma narrativa de que, olha, esse Brasil é um Brasil atrasado, e de fato era, e nós precisamos virar um Brasil urbano. Então, o governo Getúlio, o governo 1 e 2, né, depois ele volta em 45, e depois de Juscelino Kubitschek, foi um Brasil da industrialização, para sair daquele passado brasileiro, porque o agro até 1930, o agro brasileiro sempre os ciclos econômicos, tirando o ciclo do ouro, sempre foram do agro. Ciclo do açúcar, ciclo do cacau, ciclo do algodão, ciclo da cana-de-açúcar, sempre foi do agro. Mas um agro atrasado, de fato, um agro extrativista, que era a realidade daquela época. Quando chega em 1970, o Brasil passa a ser mais urbano do que rural. Então, o Brasil, a virada se dá exatamente na década de 70. E é a partir dessa década de 70 que começa a ter problema de alimentação no Brasil. Né? Porque o Brasil era importador líquido de alimentos. O Brasil importava mais comida do que exportava até a década de 70. E com a urbanização, precisou acelerar no Brasil um processo de produção de alimentos. Aí nasce a Embrapa, nascem as empresas estaduais, e a toda a transformação que se deu do agro brasileiro nasce a partir da década de 70. Chama esse agro moderno do Brasil é 70. Mas, durante 70 anos, 50, 60 anos, esse fato do Brasil rural, toda a geração de pessoas que nasceu já na década de 70, da década de 80, já nasceu com essa narrativa de que o Brasil é rural, o Brasil é atrasado. Olha só, olhar a festa junina de filhos. Quem tem filho vai na festa junina. É obrigatório ir de dente podre, pintado, calça rasgada, retalho, porque é a construção de um Brasil rural, do Jeca Tatu, do Mazzaropi, um Brasil rural que foi implantado, assim, olha, não fiquem no interior do Brasil, que esse é o Brasil, né? E não esse Brasil moderno. Mas isso mudou muito, eu posso me alongar muito nessa pergunta, mas isso mudou muito ao longo dos anos, e o Brasil atual é exatamente o contrário. Nós temos 30 anos que no Brasil bate recorde de produtividade. Há 30 anos eu escuto todos os anos que o agro brasileiro vai quebrar, e todo ano cresce 2,5%, 3%. Há 30 anos as pessoas falam que tem problema, e há 30 anos o Brasil exporta mais. Se você pegar a balança comercial brasileira, se tirar o agro, o Brasil é deficitário. O Brasil importa mais que exporta. Quando você coloca o agro, o Brasil passa a ser superavitário em mais de 100 bilhões de dólares. Então, assim, os dados não dialogam com essa narrativa. E essa narrativa é fruto de um processo de aprendizado que as pessoas tiveram tentando retratar um Brasil anterior a 1970 e não o Brasil agora. Quer ver um outro exemplo? Olha para Rock in Rio e Barretão, para a festa de Barretos. O Rock in Rio leva 600 mil pessoas. Eu gosto de rock também, não falo nada meu que é viés ideológico. Música sertaneja, o Barretão leva 900 mil pessoas, 300 mil pessoas a mais. Em Barretos, nós temos 15 patrocinadores. No Rock in Rio tem 90 patrocinadores. Tem 5 vezes mais patrocinadores do que tem em Barretos. Por quê? Porque os CMOs das empresas que tomam as decisões hoje é a galera que quer, CMO que conhece rock, que conhece esse Brasil e tem preconceito com esse Brasil rural. Esse Brasil, mas não é mais o Brasil antes de 70. O Brasil é completamente diferente, o Brasil moderno. Você vai para Sinop, no Mato Grosso, você vai para Linhares, no Espírito Santo, você vai para Nova Mutum, no Mato Grosso, para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Ribeirão Preto. É um outro Brasil, é condomínio, é carro novo, é marca de luxo. Pô, onde vende mais Jeep Ram no Brasil é em Goiânia. Mas ainda você tem esse preconceito e ele reflete exatamente nas pessoas que estão escrevendo as matérias, em quem está tomando a decisão. É um processo cultural que tem 100 anos. As pessoas, você comentou, as pessoas que estão nas frentes editoriais também são, eu me incluo também, né, nessa geração ali de 80, 90, que sofreu tudo isso, né, desde o zero, com questões econômicas no Brasil também, que sempre falava, olha, você precisa sair do interior e você precisa ir para a capital, senão você nunca vai ser nada. E eu acho que essas frentes jornalísticas ainda têm muito isso, e ainda vai durar isso bastante tempo, porque a gente vai ter essa questão de preconceito com o agro. E quando eu vejo os números aqui, eu tenho aqui, das principais notícias, das que foram positivas, sempre sinto algum dado. 170
bi-dólar de exportação recorde, 2025. Safra recorde de 352 milhões de toneladas. O crescimento só do PIB agro cresceu quase 10%. Empregos do setor, 28,5 milhões de pessoas empregadas. E o superávit de que você comentou de 150 bi-dólar. E as RJs do setor é 0,1% dessas empresas. Então, e aí quando a gente passa para o mundo do agro, dos fiagros, porque a gente tem o mundo do agro, que é 30% do PIB, carrega o Brasil nas costas, e a gente já tem um menininho lá, um filhotinho que se chama Fiagro, que bateu aqui, se não me engano, 570 mil investidores, tem um estoque de 12 bilhões. E aí quando a gente olha para os FIIs, que é uma indústria de 30 anos, tem 200 bilhões de reais de estoque e bateu agora recentemente 3 milhões de investidores. Eu entendo que tem um descompasso claro aqui, porque o mercado imobiliário ele é muito menor do que o mercado agro atual. Então, tudo bem, sem falar mal dos FIIs aqui, sem falar do tamanho do imobiliário, que é muito grande também, mas a gente tem um descompasso e aí eu queria perguntar para você por que ocorre esse descompasso, né? Quando a gente fala, será que os fiagros estão demorando mais para tracionar? Porque você pode citar a questão do plano safra também, mas deveria ter avançado mais ou é um caminho natural? O Ribeiro fala muito sobre, né, o rio sempre correr para o mar. Como que é essa situação? Não, legal. Acho que assim, o mundo dos fundos imobiliários, né? Primeiro que é um mundo muito mais antigo do que dos fiagros. Se a gente pega o primeiro fundo imobiliário, salvo engano, o primeiro foi há 30 anos atrás, um fundo monoativo. Mas vamos falar do mercado mais representativo. Eu diria que há uns 20 anos a gente começa a ter fundos imobiliários listados, a gente começa a ter mais diversidade de investimento, então saíram dos monoativos, começou a ter muito fundo imobiliário de incorporação, de antecipação de carteira. Hoje o universo dos fundos imobiliários já financiam tudo, né? A gente vê até energia solar sendo financiada via crédito imobiliário. Então é um mercado que teve muito tempo para se desenvolver, para se amadurecer. Hoje a maioria das transações no mercado imobiliário são feitos via mercado de capitais. Então é um mercado que já está maduro e é muito menor do que o agro, né? Acho que se a gente pega desde a parte de construção até a parte de corretagem no mercado imobiliário, a gente vai estar falando de 10% a 15% do PIB. O agro, você acabou de falar, né? O dobro, né? 25%, 30%. Então, acho que tem primeiro esse ponto histórico, né? O mercado imobiliário está muito mais inserido no mercado de capitais. Por quê? Porque o mercado imobiliário se desenvolveu nas grandes metrópoles, né? O que o Tassiano estava falando agora. O agro sempre se desenvolveu muito no interior, ficou mais escanteado, e o mercado de capitais, muito mais próximo do mercado imobiliário, conseguiu fazer esse desenvolvimento. O mercado agro, né, por outro lado, ele vem se desenvolvendo via Fiagro desde 2021, que foi quando a CVM deu ali, né, um regulamento específico para esse setor, com os mesmos benefícios, né, tributários do que o fundo imobiliário, e isso começou a ser um boom. Então, acho que se a gente pega de 2021 até o fechamento de 25, né, com estoque de 43 bi de Fiagro, pô, é coisa pra caramba, né? A gente tá falando que em 5 anos virou de 0 para 40 bi, saiu de 0 para 500 mil de investidores. Então, é um mercado que tem se desenvolvido a passos muito mais acelerados do que o começo dos fundos imobiliários. Por quê? Porque hoje o mercado de capitais já é muito mais desenvolvido. A gente tem uma série de mecanismos, né, no mercado agro que a gente consegue financiar. Então, desde os CRAs, que são, né, ali as letras mais famosas, mas as CPRs também, que hoje já tem um estoque muito parecido com as LCAs, que era um produto bancário. E eu acho que junto de todo esse movimento, né, de ter uma lei própria, dos gestores começarem a terem os fiagros, a gente teve a questão do crédito mesmo agro subsidiado, crédito de governo, que foi drenando cada vez mais. Então, o agro foi crescendo muito, né? O Brasil todo ano bate recorde de exportação, de produtividade. O mercado bancário, né, e o mercado público de investimento subsidiado vem diminuindo. Por quê? Porque não acompanha o crescimento do agro, porque tem as questões fiscais, né, do Brasil. Então, isso já não dá mais conta do setor e o mercado de capitais tem sido cada vez mais representativo, né? Então, acho que são esses dois movimentos assim, que estão impulsionando esse crescimento. Acho que se a gente compara número frio, né, estoque de Fiagro, estoque de FII, sim, os Fiagros representam 10%, 15% mais ou menos do estoque de FII. Mas a gente está falando do mercado que começou há 5 anos atrás e pegou períodos bastante desafiadores, né, de Brasil,
períodos do próprio agro, né? O agro é um setor dinâmico. Vão ter anos bons, vão ter anos ruins, faz parte, né, da dinâmica do setor. Então, acho que mesmo com esse pano de fundo, o mercado está se consolidando e está crescendo. Todos os anos cresce muito. Então, acho que tem um pouco desse histórico recente, sabe? E Amanda, eu queria fazer uma pergunta para você, do que você acha que falta para escalar mais? Você acha que é mesmo uma questão mais de tempo? Existe algum entrave hoje que poderia facilitar mais, que poderia ser mudado para esse fluxo? Que a empresa de vocês, eu acho que conecta muito, né? Esse mundo da Faria Lima também com a porteira para dentro onde está o produtor, onde ele precisa do recurso. E eu queria trazer já para o Tassiano na sequência, é que uma desculpinha que eu ouço muito assim da Faria Lima, dos analistas, inclusive, que fazem análise do FIAGRO, é a questão de ciclo do produtor ser difícil do pagamento mensal converter para o cotista. Então, você tem um ciclo de produção que é totalmente diferente com o ciclo mensal exigido pelo cotista. E aí eu já discordo um pouco disso, porque você tem diversas indústrias que também têm ciclos diferentes e fazem suas locações imobiliárias. Talvez isso represente menos, né, no tamanho da empresa, mas eu queria saber se você concorda com essa visão de que esse rendimento mensal ele dificulta tracionar o setor um pouco mais por conta do ciclo do produtor de plantio, colheita e talvez quebra de safra, né? Sempre que vai falar de água falando de quebra de safra. Queria ouvir esse bate-bola de vocês dois. Tá, vou começar com a primeira pergunta. Então, se a gente pega o volume de CRA emitido ano passado, 2025, o ano fechou com 42, 45 bilhões. Né? A gente emitiu mais CRA do que 2024, o mercado está crescendo. Se a gente pega e analisa quem é que emitiu, né? Quem foram as empresas que mais tomaram esse dinheiro, a gente vai ver que tem ali 70% mais ou menos desse estoque que foi absorvido por empresas muito grandes já do setor. Então a gente fala BRF, JBS, Suzano, Minerva, essas grandes empresas que já são empresas listadas, que já têm acesso ao mercado de capitais, seja via equity, né, na listagem dessas ações, mas via crédito também, inclusive com operações de taxas bem baratas, né, que a gente pega CDI mais um spread, uma taxa fixa mais baixinha. Então são empresas que já têm ali toda a sua parte de captação totalmente voltada para o mercado de capitais. Já saiu do mercado bancário há muito tempo. O agro hoje, se a gente pega todo o setor, ele é muito mais representado por pequenos e médios produtores, que ainda são produtores ou agroindústrias que estão muito distantes do mercado de capitais. Tem um estudo que no Brasil, né, e ainda assim o Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que é um país mais desenvolvido, hoje as empresas captam, na parte do passivo delas, mais ou menos 40% no mercado de capitais. O resto é bancário. Né? O agro ainda é 20%. Então, assim, né, a gente ainda tem o dobro para se desenvolver. Mas o que eu quero dizer com isso? Que eu acho que existe uma parte de educação, que é o que a gente até se propõe aqui a fazer, do mercado de capitais, de aprender um pouco sobre essa diversidade do setor agro e analisar quem está participando do setor agro. Por quê? Porque as empresas, em sua grande maioria, não vão ser essas empresas que no histórico vêm emitindo operação de crédito. São empresas que estão aprendendo sobre muitas coisas, especialmente sobre governança. Por quê? Porque a preocupação foi sempre produtividade, foi sempre produzir mais, inclusive se desenvolver a nível de jeito de trato, de manejo, para aumentar a produtividade, para aumentar a sustentabilidade, vários temas que são importantes, mas essa parte de números organizados, de auditoria, cara, eles nem sabem o que é isso, não entendem a importância disso, por mais que as coisas, os números estejam organizados, mas é de uma forma que o mercado de capitais não sabe ler, não sabe analisar. Então, acho que assim, para a gente começar a ter mais representatividade de empresas do agro, ter um processo de educação dos dois lados, né, do mercado de capitais, entender esse setor, que é um setor muito diverso, né, quando a gente pega o agro antes da porteira, durante a porteira e depois da porteira, a gente tem empresas desde insumos até produtores rurais, até agroindústrias, então é um setor muito amplo, que para cada caixinha você tem que analisar de uma forma diferente. Mas o lado do agro também tem um trabalho a ser feito. É um trabalho de entender que a Faria Lima, os investidores, até por questão da diversidade de operações que eles olham pela dinâmica do dia a dia, precisam pegar empresas um pouco mais organizadas. Então a gente se dedica muito na Zera, a gente fala de construir essa ponte e construir até o aprendizado, né, do lado do agro do lado da Faria Lima também. Então acho que é um pouco isso que eu vejo nessas emissões, né,
que tem sido feito e cada vez mais a gente está vendo o médio, o pequeno, até pelos veículos que hoje já existem no mercado de capitais, aparecendo, mas ainda pouco representativo, né? Eu concordo com você, Nancy. Eu acho que não faz o menor sentido, né, na sua pergunta, essa análise. Eu acho, sinceramente, que a gente está no processo de formação. Nós estamos no processo de formação de gestores para cuidar do agro e dos investidores, né, de formação de gente para atrair mais de capital para o setor e também de formação das próprias propriedades rurais. Todo mundo está aprendendo junto, né? Por que a pessoa tem dificuldade de analisar esse negócio? Porque ele aprendeu um toolkit, ele tem um ferramental que é o seguinte, balanço auditado, balanço, o agro não tem balanço, rate dos últimos 5 anos. Então ele pega esse toolkit, a chave de fenda, né, o martelo e o alicate e extrai ali um resultado e dá crédito, não dá para aquela empresa. Quando você vai analisar o agro, é um outro bicho, você não tem balanço. Mas por que você não tem balanço? Porque o produtor opera na pessoa física. Mas ele opera na pessoa física e ele é desorganizado? Não, uma padaria, um vendedor de coxinha ou de capa de celular no metrô, possivelmente tem uma empresa, tem um MEI. Porque ele foi orientado a ter isso. É importante para um vendedor de capinha no metrô ter um MEI. Então ele tem um balanço no final. O produtor, ele paga menos imposto se ele for pessoa física. Então não faz sentido para ele. Não é porque ele não conhece contador, assim, não sabe quem é um contador, não pode... É porque ele não faz sentido operar como uma pessoa jurídica. Pelo menos até hoje, com a reforma tributária, talvez mude. Então ele opera como pessoa física, né? Então, aí o ferramental do mercado de capitais não consegue analisar esse bicho. Tela azul. Tá tela azul. Tela azul, que é outro... Aí fala assim, não, eu lembro de um debate que eu participei com um gestor, que eu adoro, falou assim, mas por que você, eu estava na Suno na época, por que vocês investem, perguntaram, né, para essa pessoa, numa revenda que deu RJ? Aí a pessoa falou, porque tem balanço auditado e tem governança. Aí perguntou, tá dizendo, por que vocês, lá na Suno na época, investem em produtor rural? Foi porque dá lucro. Assim, historicamente, uma atividade rural, lavoura de ciclo curto, dá de 20% a 30% de EBITDA no ano. Lavoura de ciclo longo dá de 30% a 40% de EBITDA ao ano. Mas você tem que produzir esse balanço, tem que pegar os dados num monte de planilha de Excel e jogar ferramentas diferentes daquelas 3 primeiras lá do cara do mercado de capitais, que analisa empresa de infra, que analisa empresa, uma loteada, que no mercado de fundo imobiliário, muda se é incorporação, se é sala comercial, se é loteamento, mas todas elas têm o mesmo insumo para você poder analisar, né? O resultado final varia, porque de acordo com a velocidade de venda, de acordo com a região, preço médio, mas é muito pouca coisa que varia. Então, o agro é mais complexo, sem contar que você imagina, você pega 2 agrônomos que formaram em Lavras no mesmo dia. Um foi para o Espírito Santo, lá no meu estado, cuidar de café. O outro foi para Maringá, cuidar de soja. Reencontra esses 2 caras 5 anos depois, são 2 bichos completamente diferentes. Porque o que o agro é muito diverso. Nós temos mais de 80 atividades. Quando você pega o setor imobiliário e construção civil, você tem 5, 6 coisas diferentes, 7 coisas. Ou faz escritório, faz laje corporativa, ou faz logística, faz residencial, loteamento. No agro, esses 5 ou 6 produtos são 100 produtos. Apesar das pessoas ainda insistirem em falar só soja, né, como se o Brasil fosse soja só, é muito diferente analisar café. É difícil para profissional de ciências agrárias. Então, eu acho que é um processo de formação. Assim, como eu falei bastante de gestor, como eu acho que o produtor tem que avançar. Assim, é um ferramental, que é um negócio que o produtor não usava no dia a dia, mas ele precisa usar. Assim, precisa começar, um cara que é médio, começar a fazer auditoria nas contas dele, precisa melhorar. Eu falo que governança, né? O pessoal fala assim, o que é governança? É colocar conselheiro independente? Eu falo, tem coisas antes. É não misturar dinheiro da fazenda com o dinheiro da casa, que o produtor mistura. Então, essas coisas não dá para aceitar mais, né? Não dá, tem que avançar. Então, tem um processo, de fato, de todo mundo estar aprendendo, né? A turma da Faria Lima, os produtores. Eu acho que eu não coloco culpa em ninguém, sinceramente. Eu acho que é um processo
normal, a Amanda trouxe um pouco isso, e que todo mundo vai evoluir aí ao longo dos anos, e a gente vai ver um mercado de capitais cada vez mais forte no agro. Eu vou trazer um assunto que a gente não combinou aqui, tá? Mas veio aí, assim, né? A gente fala aqui com um público muito amplo, né? Então, com certeza devem ter pessoas aí que investiram em uma empresa que recentemente teve um problema, né? Que fez o investimento através de SCPs, né? E SCPs no agro direto, né? Então, assim, pulverizou de maneira no varejo, né? Um investimento que é um veículo mais usualmente utilizado no imobiliário, né? E colocou para o público em geral. E assim, né? Ainda não se sabe o que vai acontecer, se vai pagar, se não vai, né? Ainda estamos nesse meio do caminho. Como que faz, assim, para chegar no varejo que vocês falaram, né? O Dan trouxe essa pergunta, assim, né? Dessa questão, essa maneira, né? Que a gente viciou os investidores em dividendos mensais, com o ciclo mais curto, mas ele vai ser, ainda que seja mais curto que o longo ele vai ser maior que o mensal, né? Como que vai se depara, né? E eu imagino que vocês lidam com isso no dia a dia, né? Sim. Na empresa de vocês. Eu acho que o chassi de distribuição mensal do varejo, esse negócio não muda. O investidor aprendeu isso. Assim. O que a gente tem é uma briga pelos investidores. Hoje nós temos 15 milhões de brasileiros que investem em Bitcoin, que entendem que aquilo é uma possibilidade de investimento. Nós temos que não necessariamente, pegar do ponto de vista literal, é uma estrutura de investimento, em bets. Nós temos 25 a 30 milhões de pessoas que apostam. Que é inacreditável, né? Inacreditável, né? Mas tudo bem. Quando você fala de 500 mil para Fiagro, no setor mais dinâmico, mais importante do Brasil, é um descompasso, assim. Mas eu acho que é um processo de... então, para mim, o problema não é Então, o chassi está montado, é a distribuição mensal. E dá no agro, por mais que as lavouras, quase todas as lavouras, e a própria pecuária, né, sejam ciclos... Tem coisa que é ciclo de 45 dias, né? A gente não pode generalizar. Frango, por exemplo. A cada 45 dias você tem receita. Né? Então, não é tudo que... Boi, às vezes, se o cara faz cria, recria e engorda, às vezes demora 2 anos e meio para o ciclo completo. E tem muita cultura que é anual. Então, nós temos de tudo. Eucalipto são 7 anos. Então, é ciclo mensal, anual, não necessariamente. Tem de alface. Eu sofri isso, essa questão do eucalipto me dá até arrepio. Porque eu fui avaliador imobiliário, né, na Cushman. E a gente fazia valuation de shopping, que é receita mensal. Aí surgiu uma tal de uma fazenda de eucalipto para avaliar. E o fluxo de caixa usual da Faria Lima são 10 anos. Como que em 10 anos eu vou fazer um fluxo com uma colheita e zerar a perpetuidade? A gente ficava meio... Bugou a Faria Lima esse negócio. Ela azul. E aí o desafio que foi para fazer o arranjão financeiro para avaliar, porque ele queria vender, já tinha um comprador, mas o comprador queria uma avaliação. Só que assim, a nossa avaliação era atrasada, né? A gente não tinha ainda tantos casos como com pouco fluxo, né, de receita. Se você for pegar aquelas mesmas 3 ferramentas que analisavam o shopping, não dá. Não dá para ligar ali. Então, eu não acho que de fato é um problema. Assim, não é um problema a questão do fluxo mensal. Eu acho que isso está dado e não vejo. Eu acho muito mais fácil construir estruturas para poder melhorar, adaptar, do que mudar isso, sabe? Eu não vejo perspectiva de vamos fazer anual no agro que vai crescer mais. Não, tem que ser mensal para continuar crescendo. Aí você cria alternativas, pega culturas diferentes. O café Conilon produz em maio. A soja colhe em janeiro, o milho safrinha colhe em maio também. Aí por que consegue produzir em outubro? Você montar uma carteira mais diversificada e faz fundo de juros. Assim, tem possibilidade de resolver. Eu não acho que esse é o problema. Tanto que quem teve problema de RJ não foi porque pagava juro mensal, assim, foi porque o negócio era ruim. Negócio ruim quebra, não tem jeito, entendeu? Eu já montei negócio e quebrei, entendeu? Porque é negócio ruim. Então, negócio bom perpetua, negócio ruim quebra. Acho que assim, o problema, acho que aqui é exatamente isso, querer pegar algo que funciona no mercado imobiliário, que é extremamente diferente, que tem outra dinâmica, e você querer replicar para e passo o mercado agro. Então, fazer SCP para o agro faz sentido?
né? Acho que depende muito da estrutura. Tem que ser uma estrutura semelhante a uma estrutura imobiliária, porque a SCP serve para isso, né? Assim, é quase que uma SPE específica de um projeto. Então, acho que assim, o ponto é usar o mercado de capitais, que no Brasil é um mercado extremamente desenvolvido, que a gente consegue criar estruturas extremamente customizadas e conseguir pegar esse universo agro, que é tão amplo, e usar a favor, né? Já que o agro funciona, não é nem anual, nem mensal, é nas safras específicas da cultura, vamos pegar isso e montar aqui uma carteira diversificada que consiga entregar, sem ocorrer mais risco, uma rentabilidade todo mês, com a sofisticação dos instrumentos, para eu conseguir adequar isso. Então, a gente vê isso muito na prática. A gente está trabalhando, por exemplo, com o setor de café e com o setor de pecuária. Cada estrutura que a gente monta para um setor é completamente diferente do outro, usando todos os mecanismos que existem no mercado de capitais para fazer a operação do começo, do desembolso, durante a vida dela, ao fim dela. E torna uma estrutura super robusta, protegida, com garantia, com um fluxo de pagamento que o investidor precisa e está resolvido. Então, acho que nessa toada de educação, é a gente, como investidores aqui, né, estruturando operações, saber usar os mecanismos do mercado de capitais a favor. Porque existem muitos. E você consegue criar uma operação bem blindada, explorando todo o potencial de valor do segmento específico do agro com os mecanismos que a gente tem disponível. O dinheiro, ele está disponível, as pessoas querem fazer o negócio, mas ainda precisa dessa curva de aprendizado por mercado de capitais. A gente tem uma expressão que a gente usa rápido. A gente fala que produto bancário é igual comprar roupa na C&A. Você tem lá, se você pegou sua camisa dessa forma, se você quiser uma amarela, possivelmente na C&A não vai ter. Né? E ok, fazer roupa, o mercado de capitais é igual fazer roupa com costureira. Você consegue, você consegue customizar. O que é mais rápido? Comprar na C&A, está pronto. Né? Mas precisar de uma operação... Então, como o agro tem esses vários ciclos e diferença dele, tem essa vantagem de poder fazer alfaiataria, né, de customizar as operações. Perfeito. Eu queria... Você queria... Não? Manda ver. Eu queria voltar ainda num tema que a gente foi muito em 2025, que foi a questão da taxação do Trump, e que você também foi muito vocal disso, falando, inclusive, que não ia impactar em nada. E eu tenho aqui, inclusive, das notícias que mais foram faladas de coisas ruins, a notícia que mais falou mal foi que o agro ia quebrar em 2025, e falando sobre o fim das exportações no Brasil. Você podia comentar pra gente, porque só esses dois vídeos, foi vídeo na verdade, tá aqui, só esses dois vídeos foram quase 8 mil, 9 mil visualizações de um canal que coloca como título urgente: o colapso da comida no Brasil, prepare-se, e o agro vai quebrar em 2025. A verdade é assustadora, esqueci desse complemento. Pequeno disclaimer, né? E aí a sequência é Trump versus Brasil, o fim das exportações. É o tipo do título para ganhar engajamento, né? Mas isso é a vida inteira, né? Eu nasci numa propriedade rural. Nasci na cidade, mas fui com 5 dias para a fazenda. Então, eu acompanho esse negócio que o agro vai quebrar há 47 anos. A vida inteira esse negócio vai quebrar. Tem gente que quebra, eu vi muita gente quebrar. Eu vi muita gente ficar rica, né? O agro, mas a agricultura não quebra. Quem quebra é o agricultor. E qual é o agricultor que quebra? É o agricultor que faz besteira. Como na vida, fez besteira, vai ter problema. Comprou mais terra do que podia, quando o ciclo inverte, quando o preço da commodity cai, ele vai quebrar, não tem jeito. Mas alguém que estava bem, com muito caixa, vai comprar ele. Então, e vai continuar produzindo, e vai continuar aumentando a produtividade, então a agricultura nunca vai quebrar. Quem quebra é o agricultor e pouca gente. Quando você olha, então a gente tem... As narrativas vão mudando. É por aquela pergunta original, assim. É em função do desconhecimento do setor e um pedaço de preconceito. Eu não gosto de vitimizar o setor, não, mas tem um pedaço de preconceito. Então, e o que acontece com o Trump... E aí eu queria trazer um ponto que eu não trouxe até agora, que é quando o próprio setor ajuda isso a acontecer. O produtor rural aprendeu a pegar dinheiro no Plano Safra. É isso que eu ia perguntar também. Então ele precisa dizer que o negócio dele está ruim. Para pegar para o governo. Porque ele fala com quem? Ele precisa falar com Brasília. Quem define o tamanho do Plano Safra é o governo federal. E precisa pressionar deputado e senador. Então, se eu falar que o meu negócio está muito ruim,
eu vou aumentar a pressão sobre Brasília para Brasília financiar meu negócio. Mas hoje, Brasília, o Plano Safra, financia 1/3 da demanda de capital. Quando ele fala que o negócio dele está ruim, ele está falando com Brasília, mas está falando com os 300 mil assinantes do Clube FI. Os interlocutores são os mesmos. Aí quem acessa todo dia começa a ver notícias que está ruim e fala, não vou comprar Fiagro, eu não vou investir em CRA. Então, o produtor aprendeu. Nesse caso do Trump, o que aconteceu? As entidades que são exportadoras, empresas exportadoras, geralmente elas são acumuladoras de crédito CMS. Porque no Brasil, há mais de 20 anos, existe uma lei chamada Lei Candir, do ex-deputado, ex-ministro Antônio Candir, que fala o seguinte, quem exporta não paga ICMS, que faz todo sentido. Você vai exportar imposto, não paga ICMS. Então, quando você vende para o mercado interno, você paga ICMS. Quando você vende para o mercado externo, você não paga ICMS. Então, as empresas acostumam acumular muito crédito nos estados. E os estados não pagam em geral, ou pagam de forma muito lenta. Quando você olha o balanço da JBS, tem mais de 4 bi em crédito ICMS. Os estados brasileiros devem para ela. Mas os estados não pagam. Quando acontece esse negócio do Trump, o que as entidades viram? Cara, minha oportunidade de pressionar os governos. Todas as entidades do setor, os principais, vou te fazer uma ressalva só com a IBAC, a Indústria Brasileira da Árvore, que não foi por esse caminho fácil. Todas as outras falaram o seguinte, olha, esse negócio é o fim do mundo, não parar de exportar. O governo libera crédito CMS, libera financiamento barato. Aproveitou a situação para poder construir uma narrativa de se aproveitar do momento. Mas, gente, nós trabalhamos com commodity. Commodity é o seguinte, como é que você vai produzir mais ou menos carne de boi no mundo em um mês? Um ciclo da pecuária demora... Quando vai emprenhar uma vaca hoje, para aquele bezerro nascer e ter boi gordo na frente, demora 24 a 30 meses. Você não consegue de uma hora para outra. Você vai plantar café hoje, vai demorar 2 anos para você começar a produzir. Então, ele trabalha com a ideia dos vasos comunicantes, assim. Se o Brasil exporta, o que o Brasil fez? Começou a exportar muito para o Paraguai, para a Argentina. Mas era para o Paraguai e a Argentina? Não, que ia mandar lá para os Estados Unidos. A Colômbia estava mandando muito café para a Europa. A Colômbia começou a mandar para os Estados Unidos, o Brasil pegou e mandou para onde? Mandou para a Europa. Então, tirando manga, que é muito específico, né? O manga, porque não tem tempo de prateleira, não é commodity. No início caiu muito, mas com 20 dias voltou a subir, porque, não sei se vocês observaram, comecei a olhar em supermercado no Brasil, eu gosto de ir ao supermercado, eu comecei a ver manga no supermercado que não tinha. É verdade. Manga de colher, agora meus meninos só querem ela, mas não tem mais, porque agora voltou a vender para os Estados Unidos, aí a manga de colher está indo para os Estados Unidos. Então, é um pouco disso que acontece, sabe? A gente tem tem o problema de conhecimento do setor, mas tem também que o próprio empresário rural brasileiro se aproveita de algumas oportunidades para reforçar essa percepção errada. Ele sabe que não é aquilo, mas pode ter benefício em falar. Dou de crédito QMS, ou todo mundo quer, né, um financiamentozinho mais barato. Aí se aproveita desses negócios para poder se colocar. Eu acho que tem um ponto assim, que é legal a gente adicionar. Tudo isso que o Otaciano falou. Quando a gente chega para o mercado de capitais, que o agro representa via os fiagros, a gente está falando de um monte de investidor pessoa física, né, que está começando a entender, começando a participar do setor. Acho que foi um movimento super democrático, a gente sempre fala isso de passivo, né? Pô, eu poder investir com 100, agora R$10, né? Com cota descontada, R$3, eu comprava fundos muito bons, né? Então isso é maravilhoso. Mas esse investidor, ele é um investidor que está no mercado eficiente, que tem muita informação, mas que não sabe separar o que é ruído, né, o que são esses ruídos característicos do setor, do que a informação, eventualmente, material para eu tomar decisão. Então, toda essa turbulência de ruído no meio de um monte de investidor pessoa física que está no mercado há 5 anos, corrobora negativamente ainda mais, né? O que você comentou, tiveram alguns fiagros que tiveram evento de RJ, acho que isso dentro do mercado de capitais é muito melhor do que no mercado bancário, porque o gestor vai atrás, ele tenta achar uma solução, a gente tem visto, né, as soluções sendo construídas, por mais que algumas decisões fossem mal feitas a nível de crédito, o mercado vai atrás, porque o mercado de capitais, né, eu trabalho para o dinheiro dos outros, então eu vou atrás, diferente do banco que eu vou lá, eu tiro, né, do meu balanço, enfim, então ainda tem essa dinâmica.
Mas tiveram vários fiagros que não aconteceu nada e a cota caiu bastante, né? A gente via desconto de 20%, 30% em fiagros que não tiveram nenhum evento de crédito, estavam pagando os rendimentos mensaizinhos, né? Independente da dinâmica das operações. Mas por que acontece isso? Porque é o ruído no agro é muito grande, pela dimensão do setor, por essa interlocução que o setor tem, né, com o público também, com o produtor rural, e do outro lado a gente tem 500 mil de pessoas físicas querendo participar. Então acho que quando chega isso no mercado de capitais, é muito importante, porque o ruído, ele interfere quem toma a decisão na ponta, que são esses investidores independentes, que são médicos, né, que são administradores, que conseguem diversificar a sua carteira com agro, mas não têm essa capacidade, até por tempo, né, dedicado, de separar, tá? Isso é ruído, não vou tomar decisão em cima das 80% das matérias que só falam de ruído, né? É muito difícil fazer essa triagem. Então, acho que existe esse ponto, né, agora com... Eu tenho na roça, o ruído que a Amanda fala, na roça a gente fala que o cara morre com o barulho da bala, né? Aí vê um tiro, morreu. Mas não foi você, né? Então, o investidor de varejo tem muito essa característica, né? Muito. Aí uma determinada empresa grande do setor, sei lá, de incorporadora, pede RJ, ou tem um problema. Aí o cara tem um loteamento com um CRA de uma loteadora em Goiânia, vende aquele negócio rápido, porque, cara, mas não tem nada a ver com você, entendeu? Tá longe. Tá longe, mas morreu, né? Vende lá por... Aí cai a cota 40%. Aí vem o Clube FI e faz a carteira logo ali em março. É isso. Mas assim, foi algo que a gente estava planejando já desde o início do ano, desenhamos e fizemos a carteira justamente lá para março. E a carteira performou assim, acima de 30% no ano. É algo normal? Não é para ter essa performance, é uma carteira de renda, né? Só que assim, teve fundo que valorizou quase 50%. Teve outros que 30%, outros que 20%, outros que 10%. E assim, eram fundos que tiveram, inclusive teve fundo que eu coloquei que teve problema e a gente colocou desse descompasso. Mas o que eu vejo também é que, justamente o que você falou, é uma indústria que ainda está amadurecendo. Eu vejo o relatório gerencial ainda muito ruim, como se eu estivesse lá nos anos em 2020, 2019, olhando o relatório de FIIs, que ainda estava muito ruim. E você vê a evolução do trabalho do gestor falando, não, tá bom, é esse tipo de informação que o investidor quer, é essa transparência que é necessária. E ainda vejo alguns relatórios, algumas comunicações dos RIs, porque eles são muito profissionais na ponta. Tá perdendo muito tempo falando com um negócio real e às vezes para demonstrar aquilo para o investidor ainda tem uma lacuna de RI, que é simplesmente o reporte das informações. E aí eu queria perguntar para vocês, como é que vocês lidam com isso? Porque vocês estão nesse meio termo, porque você tem a pessoa que tem o dinheiro, tem o capital, quer investir, não sabe se comunicar às vezes tão bem, e às vezes o distribuidor, o produtor, que precisa do negócio. E não é simplesmente, acho que, conectar um ponto no outro. Você precisa fazer toda essa estruturação desse veículo para que ele fique o mais transparente possível e consulte no CR Data as informações, que apareça lá redondinha e não tenha aqui o Ribeiro falar, pô, você acha que esse dado aqui tá meio estranho, né? Tá esquisito. Tá esquisito, vamos ver. Como é que é esse fluxo de informação, Amanda? Porque a gente busca cada vez mais transparência. Acho que assim, tem dois pilares, né? Quando a gente montou a empresa, a gente montou para ser essa ponte entre o agro e o mercado de capitais. E quando a gente fala que mercado de capitais, a gente está falando de investidores institucionais, né? São gestoras, são bancos, né? Investidores públicos, investidores privados. Então, a gente dialoga com esses dois mundos, buscando soluções de capitais diversas. A gente começou a fazer isso e desde, acho que antes de fundar a empresa, a gente falou, mas só isso não vai ser suficiente. Por quê? Porque tem toda uma questão de educação, que eu acho que vocês também fazem isso, né? Tem isso como pilar da empresa. E a gente montou a Zero com esse segundo pilar, né? A gente vai conectar mundos, mas a gente vai educar também. Por quê? Porque acho que tem um processo, como a gente falou, né? De formação do mercado agro, de formação do mercado de capitais, mas especialmente um processo de formação desses investidores, né? O pessoal que investe nas nossas operações tem mais um mundo de cotistas, em sua maioria pessoas físicas, que precisam conhecer cada vez mais a dinâmica do setor.
Então, a gente tem como meta lá dentro da empresa fazer essa parte de comunicação mesmo, né? Via todas as nossas redes, via programas de educação que a gente faz, cursos que a gente dá, para a gente cada vez mais passar essa dinâmica do setor, não só para as cadeias que diretamente a gente atua, né? Investidores profissionais, mercado agro, mas para quem investe lá na ponta. Porque todo mundo tem que estar orquestrado andando junto. Se uma ponta cai, é o que você falou, vai ter muito desconto no mercado, essas gestoras não vão conseguir fazer novas emissões, não vão conseguir trazer dinheiro novo para a gente continuar fomentando o agro. Então, acho que desde que a gente fundou a empresa, a gente colocou isso como pilar nosso de atuação, né? A gente até se posiciona como sendo uma empresa que educa, porque a gente entende que faz parte do nosso trabalho para conseguir fomentar o setor, fazer esse trabalho de educação de ponta. E você vai mandar aí? Posso aproveitar? Manda. Vocês falaram, né? Não lembro se foi a Amanda, se foi você ou tá sendo a questão da formação também dos gestores, né? Que eu também sou parte dessa população de gestores que cresceu aí nos últimos 10 anos, assim, né? E eu vi diversos de pares meus que nunca tinha pisado numa terra vermelha, assim, sabe? Nunca tinha visto, né? Nunca tinha visto uma lavoura de soja, não sabe o que é uma cana. Se olhar, não sabe diferenciar, né? E fazendo operações, né? E algumas delas estão dando muito certo, né? Assim, qual que é esse trabalho também que também deve ser feito, né? Porque outro trabalho educacional com os investidores, eu vejo que ele é de longuíssimo prazo, assim, né? Aos poucos, né? Aos poucos a gente vai de novo e fala de novo o mesmo assunto, né? Que o que a gente falou nos bastidores, né? Tem o discurso, né? De novo, e de novo, e de novo. E esse trabalho também que essa formação de gestores que tem um conhecimento do agro, ou como é que faz para aproximar mais, né? Porque às vezes a pessoa também não está tão disposta, né? Sai daqui do conforto da Faria Lima, pegar um carro, avião, sujar a roda do carro de vermelho, né? Não tem muito avião para aqueles lados. Pois é. Tem que ser monomotor, né? Para ver a... Como é que é esse próximo passo? Porque eu vejo que também é um passo importante. Porque eu falei isso, né? Eu vi pares meus que não sabem nem que é uma fazenda, sabe? Você sabe, é uma chácara no interior com uma piscina, né? Quantos metros tem um hectare? Pois eu não sei. Mas eu acho que é isso, assim, é um processo de formação mesmo, né? E não é fácil. Você tem gente eu acho que tem gestores que, de fato, conhecem o agro, tem formação no agro, mas você tem também comitês de crédito que desconhecem o agro. Aí o cara é trabalhador, o cara entende, roda, mas chega no comitê de crédito, aí não adianta nada, né? Assusta. Que negócio é esse? Mas cadê o balanço auditado, né? Eu falei, não, esse cara aqui dá 40% de lucro, o Pão de Açúcar dá 4%. Não, mas o Pão de Açúcar tem balanço auditado. Será que não é mais seguro? Cara crachá, né? E tem a F de terra, né? Assim, que não é, lógico, ninguém dá crédito por causa da garantia, perfeito. Mas tem a F, o setor de serviço não tem nada de garantia para dar, né? O produtor rural, em geral, tem. Então, e a complexidade do agro, né? Porque eu falei no início, assim, você trabalhar com pecuária de leite, soja e café é absolutamente diferente. Lembro quando a gente estava na Suna, a gente fez uma operação de uma empresa belíssima chamada Leitíssimo. Uma empresa que tem é o preço mais caro de leite do supermercado, tá? Hoje deve estar R$ 9,50, R$10. E você tem leite de R$ 4,50. Então ela consegue agregar muito preço na marca. Na mesma época, foi feito no Minas Centro, em Minas Gerais, um encontro com 6 mil produtores rurais, dizendo o seguinte: o pior negócio do mundo é leite. Assim, que não valia nada. Tá? Era o tema. Aí você pega o gestor, é Minas Centro, chama Minas Mais Leite, o nome do evento. Acho que eram 8 mil pessoas, eu falei 8 mil pessoas no Minas Centro. 8 mil produtores rurais falando que o negócio não valia nada. Aí como é que você imagina, você está fazendo uma oferta do fundo, fala assim, vou colocar dinheiro na Leitíssimo. O cara, mas os caras falaram que não vale nada, como é que você está colocando? E está indo super bem o CRA acho que são 2 CRAs da Leitíssimo. Então, isso que é um pouco de percepção do investidor, do varejo, é um pouco do generalização que é ruim. Não faz sentido nenhum. Não faz o menor sentido. Mas os gestores levam... você tem uma parte dos gestores que é esse processo de aprendizado. Então, acho que eles estão avançando. Acho que é só o tempo que vai resolver isso, sabe? Sinceramente, assim. É o tempo que vai ampliar o conhecimento dos gestores e também dos times internos. Porque eu vejo muito gestor
navegando sozinho da gestora. Parece um elemento único. Um raio de luz. Um raio de luz. São 50 caras lá. E o batalhão... Aí o cara fala, não, pô, mas aqui tem empresa de infra. Pô, imagina a sofisticação dessas empresas de infra, né? Dinheiro de muito longo prazo, estruturada, conselho, balança, auditado. Aí, não, mas tem um cara aqui de um confinamento, um produtor rural, não sei o que, de café. É um processo... mas eu sou absolutamente otimista, assim, eu não tenho dúvida que o mercado de capitais, até o final dos anos 30 agora, até o início dos anos 30, mais 5 ou 6 anos, vai ser a principal fonte de financiamento da agricultura brasileira. Como? Com estruturas diferentes, como estou vendo muitos FDICs, que você pega uma cooperativa que origina aquele crédito e ela fica com 20% de uma cota subordinada e você traz o varejo para 80%. Eu acho que os produtos estão também avançando para que fique mais palatável para o investidor e do que você fazer um CRA com a revenda, uma dívida corporativa. Eu acho, sabe, pode fazer um CRA com essa própria cooperativa, trazendo vários produtores no lastro, né, emitindo CPR. Eu acho que o mercado está avançando também. Os produtos estão ficando melhores para os produtores e também melhor para os investidores. Perfeito. A gente está chegando no finalzinho, mas eu queria fazer mais duas perguntas. Aproveita, mas puxa aí para poder... Olhando assim, a gente falou sobre o tempo do desenvolvimento do agro, então a primeira pergunta é, se o Fiagro tivesse nascido antes, se essa indústria de mercado de capitais tivesse desenvolvido antes, você acha que hoje estaria mais desenvolvida? E aí eu posso fazer uma proxy de tempo, assim, falou, poxa, daqui 5 anos vai se desenvolver muito mais, ou você acha que tem um tempo aí de maturação? E aí, sobre questão de risco, eu queria só fazer o último ponto. Tirando a questão do produtor, você falou, o produtor ou quem está ali na ponta, tira essa pessoa e vamos supor que ela seja um bom profissional. E aí eu tenho mais outros 2 riscos, que é o climático, que são condições que ninguém controla, e o político acho que também, né? Que ninguém controla, as coisas vão acontecendo. Se você fosse tirar a questão da produção e do produtor ou do intermediário e pudesse ranquear o risco climático e o risco político, ou algum outro risco que você vê, qual que é o maior desses? Porque no final do dia o nosso público maior é o investidor. E ele quer saber, assim, poxa, tendo um bom trabalho, o que eu tenho que olhar? Às vezes é o gestor, que é o maior risco ainda, ou a política, toda hora taxação, ou até mesmo o clima. O que você pontuaria? Da primeira pergunta, eu acho que nasceu na época certa. O Brasil, até a final da década de 80, quando o Brasil acabou com um negócio muito técnico, mas existia um negócio no Brasil chamado conta-movimento, que misturava dinheiro do Tesouro Nacional, dinheiro do Banco Central e do Banco do Brasil, era uma coisa só. Isso não é há 200 anos atrás, isso foi em 1986 que acabou. Quando acabou isso, até aqui o Brasil era só dinheiro público financiando água. A partir daí nasceu um conjunto de instrumentos que fez com que hoje 95% do financiamento, do funding ao produtor, é privado, via LCA, via CRA, via Fiagro, Fiagro. Então, é financiamento privado. Então, não adiantava ter nascido muito antes, porque o plano safra ainda era muito importante. Então, entre pegar dinheiro a 8% e a CDI mais 3%, eu pego a 8% a vida inteira. Quando o plano safra passou a ser pouco representativo, como eu falei no início, 30% do total da demanda de crédito, aí começaram a surgir, de fato, pode ver os bancões entraram quando? Né? Tem menos de 10 anos. Itaú, Bradesco, Santander, isso é muito novo. E o mercado de capitais entrou nos últimos 3, 4 anos. Então, nós temos primeiro a entrada há 15 anos atrás dos bancões, no início da década passada, e agora, no início dessa década, a entrada do mercado de capitais. Então, acho que nasceu na época certa. Não é sem motivo. O CRA é muito mais avançado, a legislação é muito mais avançada do que o mercado. O CRA nasceu com Roberto Rodrigues em 2003. A primeira edição foi em 2009. As pessoas não entendiam como que era esse negócio. Agora, mesmo assim, eu acho que você tem...
800 mil pessoas, 600 mil pessoas... 750 mil 700 mil de CRA, ainda eu acho que é muito pouco ainda. Mas por isso que eu acho que nasceu certo. E para mim, existem alguns riscos, né? Todos esses riscos. No Brasil, nós temos risco de mercado internacional, né? Porque alimenta o negócio, eu fecho o país, né? Eu não compro mais, eu coloco cota. Então, o mercado é um risco. Eu vou falar do que eu entendo mais. Assim, o risco sanitário é um problema, né? O que é o risco sanitário? É problema de doença, né? Pô, tem uma doença aqui que acabou com o frango, com a soja. Assim. Então, o risco sanitário no Brasil é muito avançado sanitariamente. Risco climático é um problema. Eu acho que, assim, mas o que para mim é o ponto central, que é difícil para o investidor ver, eu acho que os relatórios gerenciais podiam avançar para isso, é a alavancagem. Assim, pode acontecer qualquer coisa. Assim, um cara tem o Eli Horn da Cirela, ele tem uma frase ótima, assim, mais ou menos assim a frase, fala assim, olha, o problema é ter que olhar o fluxo de caixa. Tem ano bom, tem ano ruim, mas se eu estou com o meu fluxo de caixa comportado, não quebra, entendeu? Eu acho que essa frase do Eli Horn vale muito para a agricultura, sabe? Se os relatórios gerenciais pudessem cada vez mais trazer informações, cara, do nível de alavancagem do produtor, porque pode ser um ano horrível de soja, vai dar 10%. Ele conseguiria, de EBIT, ele conseguiria pagar a dívida dele. Pode ser um ano maravilhoso, 40% ali também. Ele só não vai pagar se ele tiver com muito serviço de dívida, se tiver muito alavancado. Aí quebra. Resumindo, tá? O problema do agro é a finanças, aceitar. É nós aqui da Faria Lima, tá? Não, eu acho que a decisão errada do produtor, sabe? O produtor, quando a commodity está alta, o produtor fica muito corajoso. E o que seria um nível Emoção, de alavancagem? Né? Emociona. Emociona. Acha que soja vai dar 180 a vida inteira, Compra não vai muita dar. terra, Acha que se boi vai dar alavanca. R$400 arroba a vida inteira, não vai dar. Vai ter ano de 400, vai ter ano de 200. Então, E o que é uma alavancagem na sua visão ruim para um produtor? Porque a gente tem os números mágicos aqui da Faria Lima de imobiliário. Mas eu acho que é o mesmo Produtor. número, assim. Você pegar 2,5, 2,3, assim, é o EBITDA, assim, lógico que tem que olhar fluxo de caixa operacional, né? Porque só isso o cara pode ter. Tem 2,5, mas tem um serviço Dívida alta, muito tá. alto, né? É olhar se de fato a quantidade de juros que ele paga Consegue honrar, né? consegue honrar, sabe? Se a geração de caixa dele consegue honrar juros. Mas eu acho que é por aí os números. Eu acredito muito que a gente vai ver os relatórios gerenciais Com esse... avançando nesse ponto. Assim, cara, que vai ter ano bom e ano ruim, vai ter ano que vai chover, ano de seca, vai ter ano que o Trump vai fazer isso, daqui a pouco é o Biden de novo, daqui a pouco a China vai fechar o Brasil, vai dar cota. Isso é da natureza. Nós produzimos alimento, entendeu? Eu acho que não é o problema estrutural aí, o problema é esse, assim, é o produtor que fica corajoso demais, sabe? Em ano bom. Tem uma frase ótima, eu finalizo passando para a Amanda, tem uma frase do Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, ele também é economista-chefe da Ecoagro. Ele fala o seguinte, que produtor quebra em ano bom. Não é ano ruim. É a decisão que ele toma no ano bom. No ano bom Se anima muito. E aí... E Amanda, eu queria que também... Eu tenho mais uma pergunta para fazer para os dois, mas eu queria puxar... Vamos xingar ali, mas... O que está muito em alta também é a questão que a gente estava conversando no backstage do Banco do Brasil, que agora só se fala disso, de inadimplência do Banco do Brasil. E aí vocês citaram um dado sobre a questão das outras inadimplências. E aí a gente volta para o tema inicial da nossa entrevista. Então, se você pudesse também puxar suas considerações finais falando desse tema que está muito quente, né? E que, poxa, todo mundo acho que vai assistir aqui vai se perguntar, poxa, mas e o Banco do Brasil que também está falando de inadimplência do agro? É mais ou menos em linha do que a gente falou aqui ou é alguma coisa específica do próprio banco? Eu acho que assim, tem dois pontos, né? Primeiro que a narrativa até do Banco do Brasil mudou agora e melhorou, né? Acho que antes estava usando isso como um fator do resultado do banco, acho que hoje já mudou, né? Já se fala, não, tá mais controlado, o produtor se alavancou muito em ativo imobilizado, né? Por questões das últimas safras, de muita margem, agora tá se reorganizando. Então, acho que tem uma primeira mudança de narrativa, mas acho que o principal foi a lei. Qual que é o número da lei que saiu do provisionamento dos bancos? Vou lembrar o número dela já. A gente coloca na descrição. Isso, o Banco Central mudou no ano passado, né? No começo do ano passado, a questão de provisionamento. Então, é muito parecido com a dinâmica de um FDIC. Se você começa a ter atrasos de 30, 60, 90 dias, você tem que começar a fazer uma provisão proporcional a isso. Porque caso esse atraso se materialize em uma inadimplência, eu tenho um dinheiro provisionado para fazer essa gestão de crise. Então, se a gente pega todos os bancos que financiam o agronegócio,
e a gente compara 2024, 2023, 2024, 2025, certamente a gente vai ver um aumento nessa questão de provisionamento pelas faixas de inadimplência, que foi uma questão de lei que mudou. Então, acho que teve a mudança dessa lei junto com o panorama, né, do ciclo do agro, né, de um ciclo mais desafiador, e isso começou a virar uma narrativa de justificativa, né? Então, acho que foi esse ponto, sabe? Assim, acho que junto a isso teve também a lei das RJs. Antes, produtor, pessoa física, não podia pedir RJ, agora pode. E o produtor usa isso de modo muito errado. Por quê? Talvez até influenciado também. Né? Influenciado, é isso que eu ia falar. Vai o advogado fala, cara, pede RJ, né? O advogado vai ganhar na cabeça, né? Ali, enfim, existe um incentivo adverso para isso. E o produtor vai falar, pô, eu vou conseguir 1 ano, né? Vou conseguir 1 ano, não pagar essa minha dívida, vai me dar um fôlego, eu vou me reorganizar. Eu vou por esse caminho, parece o mais fácil, né? Tem pessoas que incentivam. Então, o produtor, né, por incentivo errado ali da cadeia que o ajuda, acaba pedindo uma RJ. É porque o produtor vai quebrar? Não é. É porque é o caminho mais fácil, porque tem alguém incentivando ele. Então, eu acho que tiveram essas leis, né, que acabaram impactando balanços de banco, que acabaram impactando decisões de produtores rurais, mas, de novo, isso não reflete algo estrutural do agro, né? Acho que reflete até um novo dinamismo do setor, que a gente vai ter que saber lidar com isso. Acho que hoje a taxa de juros que é cobrada nos CRAs reflete muito essa questão de risco, né, jurídico ali. E acho que tem um estudo, esqueci qual fonte que é, mas que de 25% a 30% de um custo de uma operação reflete a parte jurídica dela, de você conseguir executar depois. Então, isso acaba, assim, encarecendo até, né, as estruturas, porque a gente vê esses exemplos e fala, bom, o produtor rural pode pedir RJ a qualquer momento, acho que a lei está cada vez mais evoluindo, né, para essa questão de eu executar uma garantia que é um bem essencial. Mas, de novo, né, o setor está se amadurecendo, acho que tem essas leis que vêm para ajudar, mas que às vezes no meio do caminho elas podem acabar deixando o panorama um pouco mais nebuloso. Obrigado. Bom, esgotamos aqui a... Desculpa aí, produção. Eu tinha mais Já deu 20 minutos? 100 perguntas. A gente volta quando vocês Fazer o quiserem. número 2, tem que fazer o número 2. Vai ter que voltar. Obrigado parte pela 2. presença de vocês. Eu tive uma aula aqui, muita coisa não sabia. Eu tô com mais de 10 perguntas aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E você que chegou até aqui, garanta a sua inscrição também no nosso canal. Nós chegamos aí muito próximo. No Instagram já batemos 100 mil inscritos aqui. Falta agora a sua inscrição para a gente também chegar nos 100 mil inscritos aqui no YouTube. E claro, se você quer conferir as análises e a opinião do research do Clube FI, qual eu lidero, né? Vai lá e confere a nossa carteira de FIAGRO, que também nós cobrimos essa indústria. Inclusive, na minha carteira, eu ranqueio os gestores. Então, eu coloco a minha nota com critérios objetivos, assim, dá informação? Não dá. Dá, não dá. Aí vai pontuando e aí eu ranqueio as casas, isso só para os assinantes, claro. Em termos de nota, qual a qualidade daquela gestora em questão de transparência. Então, Isso é ótimo. aguardo você lá como nosso assinante. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço, gente. Valeu.